Aqui é onde... Bom, pessoal, vocês perceberam que para fazer o cálculo de campos magnéticos, dependendo das geometrias ou das simetrias dos fios, né, dos condutores e assim por diante, isso dá um certo trabalho, porque a gente vai ter que sempre fazer uma integração do elemento o elemento DL, né, que é por onde passa a corrente, né? Então isso, dependendo dos formatos dos condutores e tudo mais, vai dar um trabalho considerável, tá? Mas, assim como aconteceu lá no campo elétrico, a gente pode usar ferramentas para fazer esses cálculos, tá? Bom, essa ferramenta é a lei de Gauss para o magnetismo, tá certo? Então, Gauss propõe que seu método de cálculo de fluxo magnético também pode ser usado com sucesso, tá? Para isso a gente tem que ter em mente algo que eu já falei no capítulo anterior, que a gente não tem entidades isoladas de polos magnéticos. O que a gente tem é que a menor grandeza magnética possível é o de polo magnético. Ou seja, é o polo sul com o polo norte. A gente nunca vai conseguir isolar o polo sul do polo norte, tá? E assim, a gente pode ter, por exemplo, numa distribuição de campo magnético como essa de um anel, eu posso botar uma superfície gaussiana em algum lugar aqui. Por exemplo, se eu colocar uma superfície gaussiana aqui, que é uma esfera, né, ou um círculo, né, aqui em qualquer ponto, eu vou ter que o fluxo magnético através dessa superfície vai ser igual a quanto? Qual é o número de linhas de campo magnético que entram menos o número de linhas magnéticas, linhas de campos magnéticos que saem? 0. Diferentemente do campo elétrico, o fluxo magnético numa superfície gaussiana é 0, ok? Isso é diferente do fluxo elétrico que a gente viu lá no segundo capítulo. A gente viu que o fluxo elétrico ele não era 0, porque a gente tinha que ter, se a superfície gaussiana abraçou uma carga, então existe um campo elétrico entrando ou saindo, né? E esse fluxo elétrico, então, ele estava relacionado com a carga dentro da superfície dividido pela constante elétrica, que era o epsilon E0, né? Epsilon 0. Tá certo? Então aqui veja que o fluxo magnético é diferente, né? Eu posso colocar um quadrado aqui, uma superfície retangular ou quadrada. Qual vai ser o fluxo total? Qual é o número de linhas que entram menos o número de linhas que saem? É 0. Tá? Porque a entidade magnética infinitesimal é uma linha que entra por um lado e sai pelo outro, né? É o dipolo magnético. Então a lei de Gauss pode ser escrita para o magnetismo como sendo a integral sobre a superfície fechada. Aqui onde se lê um quadradinho, pessoal, na verdade é superfície fechada, tá? É um círculo, tudo bem? É integral sobre a superfície fechada, tá? De B escalar dA, tá bom? É igual a 0, tá bom? Essa é a lei de Gauss para o magnetismo, tá? Tá aqui, ó. Fluxo magnético é 0. Enquanto que no elétrico ele não era 0. Caso você abraçasse, né? Caso a sua superfície fechasse uma carga elétrica, ok? Ora, como que fica esse cálculo então? Bom, aí Ampère propôs que a gente poderia usar esse princípio do fluxo de campo magnético, né, nulo. Então, a gente poderia fazer um cálculo, né, do campo desde que a gente abraçasse
as linhas de campo magnético. Então, Ampère, que propôs então a chamada lei de Ampère, propôs que se você tem uma corrente elétrica, exatamente, uma corrente elétrica por um fio, você está produzindo campos magnéticos ao redor deste fio. E como você está produzindo campos magnéticos ao redor deste fio, né? Então vamos dizer que aqui é o campo magnético B, tá? Eu posso traçar uma superfície que eu vou chamar de superfície amperiana, pegando todas essas linhas de campo magnético, abraçando elas, como está aqui, ó. Ok? E essa superfície é a superfície fechada, chamada de superfície C, porque vem lá do closed surface, né? Uma superfície fechada. Então ele propôs que a integral sobre a superfície fechada de B escalar dl era proporcional à constante magnética vezes a corrente dentro dessa superfície. O que isso aqui quer dizer? Que a corrente que está lá dentro da superfície é quem está gerando o campo magnético dentro desta superfície. Então, por exemplo, exatamente para esse caso aqui, ó, esse cálculo da superfície fechada, né, do contorno fechado, tá, de B escalar dl, vai dar, quem é dl no caso dessa superfície? 2πr. 2πr igual a quem? Qual é a corrente que está aqui? É a corrente I, chamada de IC, vezes a constante magnética. Portanto, o campo magnético gerado ao longo, né, ao redor deste fio, será o quê? μ0 vezes a corrente sobre 2π vezes a distância, que nesse caso aqui foi uma distância de 0 até R, tá? Mas pode ser qualquer distância, tá ok? Esse é o cálculo do campo magnético gerado por um fio, certo? Olha lá, repare, nós temos aplicações, né? Geradores de campo magnético uniforme, como por exemplo o solenoide, que nada mais é que uma bobina através da qual se passa uma corrente. Essa bobina tem inúmeras espiras e no centro desse enrolamento o campo magnético é extremamente homogêneo, né? E aí o cálculo, pessoal, é esse, ó, tá? A gente pega um pedacinho de fio aqui, faz um corte, então a gente pega, olha, uma região aqui, ó, para analisar, ok? O que vai acontecer nessa região aqui, desse quadrado, desse retângulo? Ora, vai acontecer isso aqui, ó. Eu posso chamar isso de caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4, tá bom? Aqui é por onde a corrente está entrando, aqui é por onde a corrente está saindo. Lembra que isso aqui, ó, é o corte transversal da bobina. Tá aqui, ó, eu fiz um corte na bobina. Então, por exemplo, a gente percebe que no 4, olha só, ó, no 4, enquanto a gente tem aqui do lado de fora, ou melhor, aqui, ó, enquanto a gente tem aqui, ó, um campo para cá devido a esse fio, né? Um campo para cá, né? Aqui desse lado a gente vai ter um campo para cá. Portanto, qual vai ser, quanto vai dar o cálculo do campo do lado 2 e do lado 4? Um vai anular o outro. Em 3, essa contribuição é fora, então para a gente não faz muito sentido calcular o campo magnético externo. O que importa é o campo magnético aqui dentro do solenoide, né? Dentro dessa região aqui, ó. E aí a gente tem o lado 1. O lado 1, veja, ó, dentro aqui, ó, o campo magnético aponta, ó, para essa região, ó, né? Cada fiozinho desse, ó, cada
Cada espira vai dar uma contribuição para campo magnético nessa direção. E essa distância vale L. Então, o campo magnético será esse caminho aqui, ó. B, né? BDS vai ser B vezes o L, que é o comprimento do fio, do lado 1 aqui, ó. Tá? É esse comprimento L. Igual a μ0 vezes a corrente no fio, só que o fio tem N espiras, né? N espiras. Então, o campo magnético aqui dentro, ó, vai ser o quê? Vai ser μ0 N sobre L, vem para cá o L, vezes I, que pode também ser escrito em função da densidade de espiras. Se eu substituir o número de espiras por unidade de comprimento, ou o número de espiras pelo comprimento do solenoide, eu vou ter a densidade de espiras, que é o Nzinho, tá certo? Então, se eu tenho muito mais espiras, camadas de espiras no mesmo comprimento, eu aumento bastante a minha densidade de espiras, né? Para uma mesma corrente. Então eu consigo ter um campo magnético extremamente forte, dependendo do número de espiras que eu tenho no meu solenoide. Tá ok? Depois vocês vejam essa questão do sentido do campo aqui, tá? Olha o que o campo magnético está fazendo. Então veja que aqui no centro, ó, ele é homogêneo, tá bom? Tem alguns comentários, né? Claro que esse solenoide depende muito do tamanho, né? Se o diâmetro dele é muito grande, ele acaba não fornecendo um campo magnético muito alto, né? Dependendo do diâmetro desse anel, né? Então, assim, tudo depende do raio, enfim. Deixo como uma dica para vocês verem a resolução tanto de Halliday, quanto de Tipler, quanto de Sears e de Moisés para o toroide, para o transformador toroidal, tá bom? Veja como é feito esse cálculo do toroide, tá? Bem parecido com o do solenoide. Fica como uma tarefinha para vocês. E para finalizar, aqui a lista de exercícios desse capítulo, tá ok? Peço que vocês façam e a gente se fala num próximo encontro online, tá ok? Obrigado pela atenção e passem bem e se cuidem, tá certo? Até mais!